de atenção oncológica como estratégia de organização da rede pública, organizado pela Fundação do Câncer, esse painel, e é o que a gente acompanha aqui nas próximas 2 horas. O sucesso no tratamento do câncer, a gente sabe, depende de diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento de qualidade, e, para isso, é necessário o planejamento das ações, tanto do investimento quanto do custeio. E é sobre isso que a gente fala. Antes, o pessoal pediu para a gente avisar vocês, por gentileza, para vocês não usarem o WhatsApp dentro da sala, que o WhatsApp interfere nos microfones. Então, por favor, para vocês evitarem o uso. E esse debate também está sendo acompanhado nas redes sociais. Se vocês postarem a hashtag Movimento TJCC, dá para acompanhar tudo o que todo mundo está falando aí nas redes sociais desse congresso. E o aplicativo TJCC também tem informações completas sobre todo o evento. Você pode fazer anotações sobre o que a gente está discutindo aqui, só escolher a palestra e ir para o bloco de notas. Vou apresentar agora os nossos convidados. A gente tem aqui o Dr. Alfredo Scaff, epidemiologista, consultor médico da Fundação do Câncer. Dr. Alfredo, bem-vindo. Wagner William Souza, subsecretário da capital da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Bem-vindo. E doutora Mônica Almeida, subsecretária de Atenção à Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda. Cada um dos senhores terá 20 minutos para falar. Eu peço, por gentileza, que vocês se atenham ao tempo. A gente tem um reloginho aqui fazendo a contagem regressiva. Vou pedir para vocês ficarem, por favor, de olho nele, para a gente conseguir depois abrir para as perguntas de todo mundo que está acompanhando hoje aqui com a gente. Vou passar a palavra para o doutor Alfredo. Obrigado, Gabriela. Bom, pessoal, desculpa, mas eu tenho uma mania de falar em pé, que estou me mexendo muito, então vocês vão me desculpar aqui um pouquinho. Novamente, dizer que eventos dessa natureza, né, acho que eles são fundamentais para que a gente consiga começar a quebrar alguns paradigmas, né? Então, o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é o paradigma da doença, câncer, né? Aí tem que encarar isso, parar de ter medo de falar disso e, de fato, encarar como que a sociedade brasileira vai enfrentar isso, né? A Fundação do Câncer, ela é uma fundação... A Fundação do Câncer é uma fundação que já existe há 25 anos, né? A sede física dela é no Rio de Janeiro, mas tem uma atuação nacional. Durante muito tempo trabalhou com uma fundação muito ligada ao Instituto Nacional do Câncer, né, desenvolvendo dezenas de projetos junto ao INCA, e hoje tem trabalhado em diversas outras atividades com outros parceiros em outras ações. Em 2010, 2011, a gente percebeu que era necessário organizar a atenção oncológica em bases territoriais, né? Então, uma doença, quando você quer encarar essa doença e mudar o perfil dela, mexer com ela, quer dizer, controlar, diminuir a quantidade de doenças, a gente precisa trabalhar sobre uma base territorial, né? Ou um município, ou uma região, ou um estado. E aí a gente percebeu que não tinha uma metodologia de encarar isso, de enfrentar isso. E aí a Fundação do Câncer foi atrás de desenvolver isso. Então, a Fundação do Câncer, esse é o site da Fundação do Câncer, né? Ela tem um conjunto de atuações bastante extensas, né? Antes desse painel, nós tivemos um painel discutindo a questão do registro de doadores de medula, que é uma outra atividade. Tem atividades de pesquisa junto ao UFRJ na área de oncobiologia. A parte da pediatria do INCA também, ela tem uma forte participação da Fundação do Câncer e assim por diante. Bom, então, como a gente estava discutindo, né, eu queria estar chamando a atenção que câncer, então, é um conjunto de mais de 100 doenças bastante distintas, né? Então, quando a gente fala de câncer, deixa eu falar de câncer de mama, de próstata ou de uma leucemia, são entidades totalmente distintas, que têm uma origem semelhante, comum, mas que a forma como eu diagnostico e como eu enfrento o tratamento, ela é muito diferente, né? E aí a gente tem uma estimativa de mais de 500 mil, chegando quase a 600 mil casos de câncer para o ano de 2014 e 2015, estimados pelo INCA, com alguma coisa em torno de quase 200 mil óbitos por ano nesse nosso país por isso. Então, ela é uma doença extremamente significativa na nossa sociedade. Ela é a segunda causa de óbitos no total, né? E a segunda causa de doença, né? Em alguns países já desenvolvidos, ela já começa a chegar a ser a primeira causa de óbitos, né?
Bom, aqui alguns dados sobre isso, né? E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte: essas pirâmides populacionais que estão aí, eu quero chamar a atenção para a questão do envelhecimento populacional, né? Nós somos um país que envelheceu muito rapidamente. A gente era um país que tinha muitos jovens, né? E a gente passou a ter bastante idosos. Isso é um processo natural dos países que se desenvolvem. Mas no Brasil, isso aconteceu muito rapidamente, né? Como a gente tem mais idosos e o câncer, na média, se manifesta mais em idosos, então a tendência é que nós tenhamos um maior número de casos com esse processo de envelhecimento da população. E aí, obviamente, a gente tem que preparar o sistema de saúde para suportar e para conseguir diagnosticar e tratar esses casos. Né? Esse slide que está aqui é essa transição epidemiológica, né? E aqui mostrando, nessas barras embaixo, a importância do número de casos de câncer na população como um todo, né? Como sendo a segunda causa de óbito, né? Aqui é a distribuição dos casos de mortalidade por câncer entre homens e mulheres. Quando a gente estuda o perfil da doença, a informação mais robusta que a gente tem é a informação de mortalidade. Então, isso dá para a gente um perfil epidemiológico de como que isso se comporta, né? E aí a gente vê das principais causas disso entre homens e entre mulheres, né? E aqui é a incidência. No outro foi como que acontece o óbito, e aqui é como que acontece os casos novos de câncer, né? Entre homens, a gente tem uma incidência grande de casos de próstata, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, olha só. Próstata, traqueia, né? Cólon e reto, estômago, e entre mulheres, mama, colo do útero, né? Cólon e reto e assim por diante, né? Esses dados são dados oficiais do Instituto Nacional do Câncer, né? Que faz esses levantamentos anualmente e anualmente publica as estimativas de câncer para o nosso país, né? Então, o que tem que ficar de recado desse início aqui? Ela é uma doença importante, é a segunda causa de óbitos, é praticamente a segunda causa de doenças, né, se a gente for ver o que mais aparece. Ela tem uma tendência importante de aumentar com a perspectiva do envelhecimento da população, né? E a gente tem que entender que isso está acontecendo para que nós possamos construir os serviços de saúde, né, o sistema de saúde, para suportar o diagnóstico precoce, a prevenção, a promoção, o diagnóstico precoce e o tratamento dessa doença, né? Eu queria estar listando um conjunto de normatizações, né, que a gente usou como referência atual, a gente usa como referência atual para estar trabalhando a ideia do planejamento na área da oncologia, né? Uma primeira, quando a gente começou a trabalhar essa ideia, essas regras, essa lei, essas normas, elas não existiam ainda, né? Existia uma discussão em torno delas, e a gente incorporou essa discussão já no início do planejamento, e depois, com a regra, a gente incorporou isso. Uma primeira é a famosa lei dos 60 dias, né, que é a 12732. Ela é de 2012, passou a valer a partir de 2013, e ela fala que todo paciente com diagnóstico de câncer tem garantido por lei até 60 dias para iniciar o seu tratamento, né? Depois a Portaria 874, que institui a Política Nacional do Câncer, que é de 2013, e a Portaria 140, de 2014, que é de fevereiro, que define como que vai se dar a organização da atenção oncológica, dos famosos UNACONs, CACONs, etc., dentro do nosso país, né? Então, essa lei e essas portarias, elas são bastante recentes, né? Elas trazem algumas questões diferentes, mas a ideia era fazer um planejamento que levasse em consideração absolutamente todos os parâmetros definidos por isso. Como garantir, por exemplo, dentro de uma perspectiva dessa, que o paciente, diante de um diagnóstico, tivesse o tratamento realizado em 60 dias, né? É óbvio que vocês não vão conseguir ver essa tabela aí, mas isso aqui são todos os 283
UNACONs ou CACONs que existem no Brasil hoje, né? De manhã, numa das palestras de abertura, foi colocado claramente que esse número ele é insuficiente para a gente fazer frente à necessidade de casos de câncer que existem no nosso país, né? Essa tabela é uma tabela do Ministério da Saúde que mostra qual a necessidade, dados os critérios populacionais e dados os UNACONs e CACONs existentes hoje, de quantos mais nós precisaríamos, né? A ordem de grandeza é chegando perto dos 400, 393, se não me falha a memória, né? E daí, nós, a Fundação do Câncer, começamos a desenvolver, em parceria com o FRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma metodologia para como a gente fazer o planejamento de todas as ações da oncologia, né? E aí pensou o seguinte: bom, vamos pensar ações o mais gerais possíveis, né? Que pegasse desde educação, promoção, indo até cuidados paliativos na oncologia, que fosse o mais integral possível, e que isso fosse desenvolvido com uma forte base regional, né? Nas regiões de saúde ou nos estados, né? E, a partir daí, a gente começou a desenvolver. Eu queria chamar a atenção para quem já fez saúde pública ou quem já lidou na área da saúde coletiva, né? A história natural das doenças, ou seja, toda doença ela tem uma história do seu desenvolvimento, né? Que começa num determinado momento, o paciente está assintomático, ele está se expondo aos fatores de risco, ele está assintomático, de repente ele tem um sintoma e aí começa a doença. No câncer, quando aparecem os sintomas, isso já começou a acontecer lá atrás. Então, o diagnóstico precoce ela é fundamental para que eu tenha um melhor prognóstico, uma melhor evolução da doença. Mas aí tem que pensar antes ainda, que aquela linhazinha azul que está ali, que são as questões de promoção, prevenção e também da educação em saúde, que é fundamental para que a gente evite isso, né? Então, na promoção da saúde, as pessoas têm que parar de fumar, né? Tem que ter algum tipo de atividade física. Na prevenção, a campanha que foi introduzida no passado do HPV, ela com certeza vai mudar, numa geração futura, o perfil do câncer de colo do útero. Óbvio que só a vacina não basta, mas ela é um forte avanço na prevenção desta doença, e assim por diante. Então, a gente avaliou isso para as doenças, para o câncer, para poder levar em consideração. E aqui, aí eu já entrando num pouco da... Hoje, na palestra de manhã, alguém falou uma coisa parecida com isso também, que é a peregrinação de um paciente dentro do sistema. Olha que isso aqui é meio lúdico, mas só para a gente ver. Aí o paciente vai ao médico, né? O médico pede exames para esse paciente. Daí, esse paciente colhe esses exames. Daí, esse paciente volta ao médico. Daí, ele vai novamente, chega com os resultados dos exames. Ele volta ao médico com os exames. Ele é regulado para algum outro lugar, né? Daí ele vai para o UNACON. Ele fez uma peregrinação aí de um tempo gigante até conseguir chegar no UNACON, ele passando pelas diversas etapas da atenção à saúde. Do UNACON, ele começa, geralmente, quando chega nos UNACONs, o que acontece? Pede novamente os exames, né? Ou faz novamente a biópsia, ou pede a lâmina para poder fazer novamente a patologia, assim por diante, e, às vezes, recomeça todo o circuito. Daí ele é regulado para fazer... pega a lâmina, faz o tratamento, começa o tratamento, né? Vou só andar aqui, né? E aí, no final, ele termina tendo o seu caso resolvido através de uma alta e tal, né? Então, todo esse processo que está aqui, ele precisa ser avaliado, né, de forma que a gente consiga reduzir essa bagunça que está aí. Dar uma lógica para isso, ter um diagnóstico do que está acontecendo com esse paciente naquela região, e a gente conseguir organizar isso para quê? Que o paciente saia o mais rápido possível do seu diagnóstico ao tratamento, que é o que a gente quer que aconteça com ele, né? Então, essa é a ideia. Como que a gente montou essa metodologia para os planos de saúde? Para o planejamento desses planos de atenção oncológica, né? Primeiro, a gente buscou, no mundo, como que se faz planos, né? A gente não é uma invenção, esse nome não é uma invenção. Todos os estados americanos possuem planos de atenção oncológica, todos os países da OCDE possuem. A gente foi lá, leu todos esses materiais, como que eles faziam esse planejamento, e vimos como era a metodologia de cada um desses lugares, e tentamos fazer alguns resumos disso, né? E pensamos na seguinte forma, né? Eles tinham em comum esses planos
que eles trabalhavam com o tipo do câncer, né, e com o que nós chamamos de linha de cuidado. Tipos de câncer, né, a gente terminou consolidando 10 tipos, em 10 tipologias de câncer. Isso não significa que não vai lidar com todos, né? Óbvio que vai tratar todos, mas esses 10 tipos para poder enfrentar inicialmente, né? Que é mama, próstata, colo do útero, colo retal, estômago, esôfago, pulmão, as mieloproliferativas, as leucemias, etc., os cânceres pediátricos, boca e todos os outros cânceres, né? Isso vai variar de estado para estado, isso vai variar de região para região. Mas você escolher tipos prioritários para começar a organizar a rede a partir desses era importante, né? E a outra questão, que a gente chamou de linhas de cuidado, ou seja, como que a gente organiza todas as ações para fazer frente àqueles tipos de câncer, né? Começando com a educação, a promoção e prevenção, informação, avaliação, acesso e regulação, o diagnóstico precoce, os tratamentos cirúrgicos, químio, radioterápicos e os cuidados paliativos, né? A análise e avaliação da sobrevida, da qualidade de vida e a questão das políticas públicas de enfrentamento ao câncer, ao controle do câncer, né? E tudo isso colocado dentro de uma região de saúde de um estado. Aqui é a região do estado do Rio de Janeiro, que são as 9 regiões, né? Por quê? Porque a legislação hoje ela fala que o planejamento ela deve se dar por regiões de saúde, né? Então, a gente acha também que tem que ter uma avaliação da região para que o paciente possa ser diagnosticado e tratado o mais próximo possível da sua residência, né? Essa era uma das lógicas da questão da região de saúde também. Com isso, a gente compôs que nós chamamos de um cubo, né? Esses cubos eram feitos com a interface entre o tipo do câncer, a região de saúde e qual linha de cuidado, e, com isso, a gente conseguia construir um conjunto de perguntas e respostas para serem respondidas por esses planejamentos de saúde, né? Aqui já, como foi feito, como foi a prática disso, né? Ter informação não é uma coisa tão simples, né? Então, por exemplo, você tem informação sobre os UNACONs, que é a alta complexidade, os UNACONs e CACONs, né, os hospitais, eles não são em grandes números. No estado do Rio de Janeiro, eram 24. Né? Então, é possível visitar todos, né? Já as unidades básicas de saúde já é uma quantidade muito maior, né? Alguma coisa em torno de 2.000, 2.500 unidades. Isso já não é possível você investigar todas. Então, teve que se desenvolver metodologias próprias para cada uma das esferas, pensando na atenção básica, na média complexidade e na alta complexidade, utilizando dados secundários ou informações disponíveis no sistema para isso. Isso gerou uma quantidade enorme de informações, gigantes, né? E a gente tratou essas informações num aplicativo, disponível na web, que nós chamamos de GeoCâncer, né? Tem um site, é o geocâncer.org.br. Esse aplicativo ele pegou todas as informações públicas de cadastro das unidades que lidam com câncer, desde a atenção básica até os UNACONs, e de produção dessas unidades, seja para SADT, né, para exames, seja para quimioterapia, radioterapia, etc. E nós construímos, com a metodologia do Cubo, um aplicativo que permitisse para o gestor, né, este aplicativo, nesta versão que ele está colocada, ele é um aplicativo que ele fala com o gestor público, ele cria um mapa da saúde para a oncologia, com nos dados disponíveis. E aí, o que é dado disponível? É dado do CNES, que é o Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde, é dado das AIHs, é dado das APACs, é dado do CIA e assim por diante, né? Com isso, se eu quiser saber quantos mamógrafos existem aqui em São Paulo, quantos estão em atividade, quanto que cada mamógrafo desse produziu por mês de mamografia de rastreamento bilateral, essa informação está disponível hoje, a gente consegue ter isso para praticamente todos os estados do Brasil, atualizado para o primeiro trimestre de 2015. Né? De novo, é um dado de informações públicas. Se o hospital não lança, ou se ele frauda e lança uma quantidade absurda de exames, vai aparecer dessa forma aqui, né? É um dado que utiliza de dados secundários, né? E ele todo é uma base geográfica, ou seja, ele coloca num mapa tudo que é produzido da área de oncologia, com aquela lógica que eu mostrei anteriormente, que é a lógica do tipo de câncer, da região de saúde, e daquela linha de cuidado que a gente está trabalhando, né? Bom, e aí
o plano, obviamente, esses planos, obviamente, eles têm que passar por um diagnóstico epidemiológico, dizer em cada região ou estado como que está a questão do câncer, né? A gente trabalhou muito com a ideia do georreferenciamento, né, de colocar em mapas como que estava se comportando aquilo que a gente estava estudando. Isso é um mapa de uma cidade que a gente colocou todos os óbitos por câncer distribuídos na cidade para acompanhar como que aquilo estava evoluindo, fazendo parte desse projeto de planejamento, né? Trabalhamos usando, por exemplo, no diagnóstico da atenção básica, usando uma grande pesquisa realizada nacionalmente, chamada PIMAC, que avalia a qualidade da atenção básica, e a gente pegou do PIMAC o que era câncer e transformamos isso num indicador para ver o que cada município conseguia, na atenção básica, atender de câncer. Deu para a gente pistas valiosas de como estava cada unidade básica de saúde, né? Na alta complexidade, também numa base geográfica, que é o estado do Rio de Janeiro, a gente trabalhando para poder, tanto no diagnóstico quanto a projeção de quais as novas unidades têm que ser feitas em função do que não existe, né, dos vazios sanitários, né, mostrando como que isso tem que ser feito. E, por fim, uma discussão que é a questão da regulação, que é a lei dos 60 dias. Como que você vai estar acompanhando isso, né? Então, a gente fomos criando metodologias de... E aí, aqui está muito simplificado entre a data da biópsia, a data do atendimento na regulação oncológica, ou seja, quando o paciente foi regulado, e a data do primeiro atendimento no UNACOM, os momentos que a gente precisava estar acompanhando. Isso são dados reais de um acompanhamento de um município que a gente fez, né? Mostrando que, em média, ele conseguia até cumprir alguns 60 dias, uma média de 56 dias, mas tinha paciente que variava de 13 até quase 300 dias, né? Então, as médias, às vezes, escondem coisas dessa natureza, e a gente precisa procurar nisso para tentar entender e poder intervir nesses pacientes que estão fora da curva aí e conseguir fazer isso, né? Bom, aqui já indo para o encerramento, né? Então, a gente propunha que esses planos tivessem como resultado, nesta primeira década de implantação deles, a redução da mortalidade, né? Então, um indicador de resultado mesmo seria isso. A gente quer ver se consegue reduzir a mortalidade por câncer na onde isso estiver sendo trabalhado, né? Ele precisa, obviamente, ser reavaliada sistematicamente e precisa que medidas emergenciais sejam feitas. Não adianta você ficar pensando coisas que vão acontecer daqui a 5, 10 anos e que demoram mesmo. Construir um hospital ou construir uma radioterapia não é uma coisa que se faz em 6 meses, vai demorar 2, 3, 4 anos para ficar pronto e operacional, né? Mas existem situações emergenciais que precisam ser resolvidas, né? E aqui, só para... a gente estava trabalhando, fechando linhas de cuidado, trabalhando com 11 ideias, né? Começava em educação, promoção e prevenção, atenção básica e assim por diante, né? Eu acho que isso depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre essas questões, né? Pensando sempre na questão da linha de cuidado, né? Então, o tempo todo a gente construiu a ideia de linha de cuidado, integrando a atenção básica, média e a alta complexidade, com uma forte regulação de todo esse processo, de acompanhamento desse paciente ao longo de tudo isso, né? E isso tudo, finalizando isso tudo dentro de um cronograma com metas para poder estar acompanhando tudo o que estava acontecendo, né? Então, essa era a ideia. Eu tentei dar uma passada geral sobre como que a metodologia que a gente desenvolveu para fazer isso. O processo de construir um plano de atenção oncológica, a gente gasta alguns meses fazendo isso. Isso não é um instrumento teórico ou um instrumento de... faz uma meia dúzia de planilha e pronto. Isso é um instrumento que envolve os técnicos das secretarias e dos municípios, envolve os profissionais de saúde, com N oficinas, com N atividades, para que a gente tenha um instrumento vivo que, de fato, consiga organizar as ações de saúde necessárias para a prevenção e o controle do câncer. A gente termina sempre com esse slide, dizendo isso, né, que as ações de prevenção e controle do câncer tem que ser um projeto da sociedade e de Estado. Ela não pode ser simplesmente do atual governo, do atual secretário, do atual ministro, etc. Tem que ser toda a sociedade tem que se envolver, porque isso não é um projeto que a gente finda em curto prazo ou em médio prazo. No câncer, nós temos que pensar a longo prazo. As ações têm que ser feitas, obviamente, tem coisas emergenciais a ser feitas, mas tem que ser pensada enquanto um projeto da sociedade como um todo, e não simplesmente de uma determinada gestão, né? Então, acho que era isso, rapidamente. No debate, a gente pode conversar um pouquinho mais, tá? Obrigado.
Obrigada, doutor Alfredo. Eu passo a palavra para o subsecretário, para a subsecretária doutora Mônica Almeida. Tem essa maquininha aí. Não deu desafio. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Mônica Almeida, sou médica sanitarista, subsecretária de Atenção à Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Na área que eu conduzo hoje, coordeno, se encontra a área da atenção especializada, que concentra profissionais que coordenam as ações ligadas à oncologia na Secretaria Estadual de Saúde. Nós estamos aqui, acho que um pouco não diria dobradinha, mas um triunvirato de clientes e parceiros, né? Porque acho que tanto o Wagner quanto eu, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Wagner, tivemos esse privilégio aí, e um exercício muitíssimo interessante de ter feito uma parceria com a Fundação do Câncer na perspectiva da construção e desenvolvimento de um plano de atenção oncológica que tinha um grande desafio de enfrentar a construção interna dentro da Secretaria de Estado e de mencionar um plano de longo prazo, que é um plano de uma década, como disse o SCAF, né? Essa dinâmica de trabalho que foi estabelecida com a Fundação do Câncer foi um pressuposto de trabalho de campo, retorno aos encontros com equipes da Secretaria, das áreas técnicas envolvidas, e foi um produto muito trabalhado coletivamente para que ele pudesse refletir, de fato, a realidade do Estado e de como as áreas técnicas do Estado viam a possibilidade e perspectiva de implantação desse plano, né? Vamos ver se eu acerto aqui. Então, como o SCAF já falou, né, a gente está diante de um grave problema, complexo problema de saúde pública, né? Ele não tem solução simples, né? São soluções multifatoriais, soluções que vão concentrar várias iniciativas diferentes, né? Nosso país, em especial, nosso Estado, enfrenta a transição demográfica com a velocidade grande de envelhecimento, né? O que nos defronta com um número crescente de casos. No INCA, temos, do INCA, no estado do Rio de Janeiro, uma estimativa de 47.800 casos no ano de 2013, e um número grande de óbitos, 19.900, quase 20 mil óbitos como segunda causa de morte no ano de 2012. O trabalho desenvolvido visou capilarizar um pouco mais a informação e conhecer, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, suas singularidades dentro das 9 regiões de saúde. E nós temos, no Estado do Rio, uma concentração importante de serviços e de população nas regiões metropolitanas. Então, nas 9 regiões de saúde, nós variamos desde uma região que tem 10 milhões de pessoas a uma com 300 mil pessoas. Então, era necessário caracterizar e entender melhor a dinâmica do comportamento da doença câncer nessas regiões. Como que foi trabalhado o plano de atenção oncológica no Estado do Rio, né? No primeiro momento, acho que foi entendida a necessidade de mapear, de conhecer melhor no detalhe o desempenho dessa rede, como ela estava montada e como ela estava se desempenhando, né? Esse plano ele se inicia anterior à Lei dos 60 dias, anterior à questão da rede de cuidados das doenças crônicas e à própria portaria atual do Ministério da Saúde, que é a portaria 140. Ele foi desenvolvido em 3 fases, né? Numa primeira fase, uma pactuação de diretrizes técnicas e políticas entre equipe Secretaria de Estado e equipe Fundação do Câncer. Uma segunda fase de diagnóstico situacional da questão do Estado, onde essa dinâmica do retorno, do feedback das informações que eram alinhadas internamente com as áreas técnicas da Secretaria, visando uma leitura conjunta, até uma terceira fase, onde foi, então, consolidado e produzido um plano para o Estado do Rio de Janeiro. No início, em 11 de janeiro de 2013, né, no primeiro momento, a elaboração das diretrizes durou 3 meses. Na segunda fase, em agosto, estava terminado o trabalho de campo.
E, em outubro, conseguimos, então, concluir o que seria o produto para aquele momento de um plano para uma década, de pensar adiante o que seria possível, como seria possível organizar a atenção oncológica no Estado. Só confirmando aí, né, um extenso diagnóstico demográfico e assistencial que foi feito no Estado, com detalhamento nas regiões, né, a perspectiva do câncer no impacto da doença na mortalidade no nosso Estado. O conhecimento na profundidade do funcionamento das estruturas e dos serviços, né, nós tivemos alguns resultados bastante significativos e impactantes, demonstrando que muitos dos serviços não conseguiam atingir o mínimo de cirurgias previstas para aquele tipologia de serviço, o que significava que aquela assistência estava bastante comprometida e estrangulada, em especial a cirurgia oncológica, e que era necessário enfrentar essa situação. Não adiantava só ter um número suficiente de serviços, que a gente já não tem um número subdimensionado de serviços, e esses serviços não conseguem, né? Ainda temos essa dificuldade de desempenhar a plenitude da sua potencialidade para atender os pacientes, né? Esses 11 eixos, como o SCAF colocou, foram trabalhados conosco, né, em todas as suas possibilidades. Então, tomando como um eixo, né, 47 metas para o conjunto dos 11 eixos. No campo da educação, como um exemplo, né, colocado uma meta de que até 2017 ter 100% de profissionais de atenção básica capacitados em ações de oncologia neste nível da atenção em saúde, e uma série de ações que foram voltadas para esta área da educação. No campo da promoção e prevenção, né, a prevenção do alcoolismo, a disseminação dos programas de vacinação de HPV. No diagnóstico precoce, a estruturação e a organização do rastreamento, né, como dimensionar equipamentos, fluxos e acesso dos pacientes aos rastreamentos clássicos que a gente desempenha, né, colo de útero e câncer de mama, redesenhando as redes, definindo o papel de cada unidade assistencial, com seu fluxo de acesso aos pacientes e desenvolvimento do tratamento, né? Na atenção básica, né, a gente tem o mesmo mapa aqui, né? O PEMAC foi um programa de melhoria do acesso da qualidade traçado pelo Ministério da Saúde, visando, através do estímulo de algumas ações específicas dentro das equipes da atenção básica, qualificar e custear de maneira diferenciada aquelas equipes que tivessem melhor desempenho. No tocante ao câncer, existem no Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade dados que podemos monitorar, vinculados especificamente ao desempenho dos rastreios, do diagnóstico precoce, das ações de promoção e prevenção, e conseguimos, então, junto com a Fundação, nesse desenvolvimento de uma tecnologia que materializa aí o desempenho das unidades, estandartizar, né, ou hierarquizar dentro do Estado aqueles municípios que apresentavam melhor desempenho neste campo, demonstrando a necessidade forte de trabalhar naquelas áreas da promoção e prevenção, do diagnóstico precoce, da promoção da saúde, no campo da atenção básica, melhorando o seu desempenho e dando melhores resultados para o atendimento aos pacientes, né? Algumas das metas na atenção básica, né? Capacitar a atenção básica, equipá-la para enfrentar o seu papel na organização dos serviços de saúde, no sistema de saúde, qual é o seu papel no tocante ao câncer e ao atendimento aos pacientes, né? Ter protocolos bastante definidos, que estão disponibilizados e são amplamente consagrados no nosso país, né? E trabalhar o monitoramento de como essas equipes e esse nível da atenção consegue hoje responder às responsabilidades que estão lhe sendo dadas, né?
A regulação é um imenso desafio, acho que em todo o nosso país, né? A gente tem dedicado bastante tempo e energia nessa discussão da regulação, e no campo da oncologia, e num plano estadual, isso não poderia faltar. A gente percebe e percebia uma grande, ainda, falta de definição e de fluxos bastante mais ágeis que pudessem levar o paciente, conduzir o paciente aí no seu itinerário terapêutico ao melhor resultado possível. E tivemos, a partir dessa discussão, uma possibilidade de organizar ações bastante concretas no campo da regulação. Então, hoje, eu poderia dizer para os senhores que o Estado consegue já apresentar e demonstrar alguns fluxos de regulação. Primeiro, que a gente fala que é uma regulação proativa e positiva, né? O paciente não precisa andar para trás toda vez que ele tem um diagnóstico, um resultado de exame, voltar a um momento anterior, né? A gente pensa que ele deva ser conduzido e levado até o próximo passo, até o próximo nível da atenção que vai efetivamente cuidar dele. Nesse momento, no Estado do Rio, a gente está conseguindo trabalhar com a regulação da radioterapia, com a unificação de toda a oferta oncológica, e que inclui aí o INCA em todas as suas unidades, os hospitais federais, os hospitais estaduais que cuidam de câncer, né? E isso, para nós, tem sido uma experiência muito positiva, né? Estamos chamando isso de uma regulação unificada, onde toda a oferta está disponibilizada sob o comando de uma só central, e os municípios acessam essa central para solicitar, então, o acesso dos seus pacientes e, consequente, agendamento e agilidade no tratamento, né? Bom, e aí, metas para a regulação era trabalhar... não, já estamos na radioterapia, desculpa. O tratamento radioterápico, acho que conversa um pouco, dialoga com essa questão que o SCAF traz de ações emergenciais. No momento em que esse plano estava sendo discutido e confeccionado, nós vivíamos uma grande crise na oferta de radioterapia no Estado do Rio de Janeiro, né? Pela insuficiência dos serviços, pelo baixo desempenho de alguns deles e pela inexistência de regulação naquele momento, nós tínhamos notícias de que os pacientes não estavam conseguindo chegar ao tratamento de radioterapia, né? Dimensionamos que era fato que havia um déficit de serviços e a gente precisava, naquele momento, prover o Estado desse volume maior de serviços. Foi feito, então, um chamamento público no nível do Estado, contratamos alguns serviços isolados, que hoje, juntamente com os demais serviços que estão em CACONs com radioterapia, constituem essa oferta que é destinada e vem sendo trabalhada pela regulação para acesso dos pacientes. Tem sido uma experiência muito interessante, né, de pensar que a organização já nos aponta, né, que esse tempo decorrido entre o diagnóstico, a proposta do tratamento de radioterapia e a chegada do paciente reduziu muitíssimo, otimizando esse tempo, né? Esse foi um mapa produzido neste plano, para este plano e para essa ação emergencial, especificamente, aonde precisaríamos hoje contratar serviços e aonde esses serviços precisariam ser planejados, considerando que, como já foi dito aqui anteriormente, a radioterapia não é um equipamento de prateleira, ela é um equipamento de planejamento que leva-se pelo menos 2 a 3 anos entre a decisão e o seu efetivo funcionamento. Então, pensar para um Estado como um todo, considerando os fluxos regionais, aonde a gente teria a necessidade de investimento em novos equipamentos de radioterapia. Acho que acabou, né? Eu queria falar um pouco, para a gente terminar, do que para nós, hoje, ainda consideramos desafios, né? Diante de um plano estabelecido, de uma rede existente, né? O que para o Estado do Rio, hoje, a gente considera um desafio, né? Alguns desafios. Primeiro, viabilizar as realizações das ações de um plano na estrutura e no timing dos órgãos públicos da saúde, todos os reveses que volta e meia, e neste momento especificamente a gente vive, né, uma situação bastante difícil no campo do SUS, né, a gente lamenta muito,
o ocorrido com o ministro Chioro, que tem todo o nosso respeito, e isso certamente impacta no desempenho, na organização do sistema, né? Então, é um grande desafio viabilizar os tempos e a execução das ações em uma situação em que, muitas vezes, a gente tem a dificuldade do financiamento, do subfinanciamento, que pode comprometer e muito a sustentabilidade dos serviços, né? E um desafio que é o de coordenação das ações municipais, estaduais e federais no campo das regiões, se articulando e se organizando com fluxos de acesso aos usuários, porque o Estado do Rio, especificamente, tem uma grande concentração de serviços na região metropolitana, e as regiões do interior têm ainda uma grande dependência deste fluxo para a região metropolitana. Então, naquilo que as regiões não têm suficiência, né, o Estado tem que viabilizar o fluxo desses pacientes, o acolhimento e a chegada deles a um momento ótimo de atendimento, né? Enfim, muito obrigada. Obrigada, doutora Mônica. Passo a palavra ao subsecretário Wagner Souza. Vou levantar também, que todo mundo levantou, senão eu vou ficar diferente dos outros. Vou ficar um pouquinho de costas, desculpa, tá? O WhatsApp. Pessoal, então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui, de alguma forma, dialogando, conversando com vocês, de forma bastante resumida, né, a nossa experiência do Plano de Atenção à Oncologia do Amazonas. Mas eu acho que a gente, talvez, no momento das perguntas, a gente possa aprofundar um pouco mais qualquer questão. Agradecer à Fundação do Câncer, que, como a Mônica lembrou bem, foi nosso parceiro nesse processo, nos ajudou bastante, que a gente conseguisse construir um plano que ficou bastante satisfatório e que está sendo implementado gradativamente e, com certeza, ajudando muita gente. O Amazonas ele tem que ter um momento de geografia, né, para a gente começar a conversar, porque a situação é bastante interessante. Eu estava aqui analisando, comparando o Rio de Janeiro, nós temos 62 municípios no Amazonas, é um pouquinho menos do que o Rio, né, e temos 9 regiões de saúde, mas só que essas 9 regiões de saúde estão com quase 4 milhões de habitantes, segundo o TCU em 2015, tem 1.559.000 quilômetros quadrados. 52% dessa população está na capital. Então, nós temos que quase 2 milhões de habitantes, aproximadamente, estão distribuídos nos outros 61 municípios, o que faz uma densidade média de 2,51. Mas, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, colado a Manaus existe um município chamado Novo Airão, um município grande, junto a Manaus, que ele tem 0,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, são situações realmente bastante diferentes, vamos dizer assim. E isso tem uma explicação histórica, né? O Amazonas ele viveu ciclos econômicos, né? E que é onde havia a interiorização, né, desses ciclos, seja o primeiro ciclo da borracha, que, devido à primeira biopirataria da história, né, foi levada as sementes para a Inglaterra, da Inglaterra para a Malásia, e houve uma queda, e essas pessoas que viviam nesses... essa aqui, a extrema esquerda, é uma foto do Museu do Seringal. Ele fica próximo de Manaus, foi feito para o cinema, para fazer um filme, mas ele é uma expressão bastante interessante de como era o Seringal, onde ficava normalmente aquele senhor, né, numa casa grande, luxuosa, com cristais importados da Europa, etc. Mas, em volta dele, uma série de trabalhadores que migravam para esses lugares para fazer o extrativismo vegetal, né? E esse extrativismo ele era disperso, então, de pouca produção, mas, quando houve o plantio contínuo lá na Malásia, desabou. Um segundo momento histórico, importante também com isso, é essa foto da extrema esquerda abaixo, que é mostrando a chegada dos soldados da borracha, né? O brasileiro, principalmente de origem nordestina, ele tinha duas opções, ou ir para a guerra ou virar soldado da borracha. Muitos optaram por virar soldado da borracha e foram para o Seringal, e alguns se arrependeram muito, preferiam ter ido para a guerra, mas a escolha já estava feita.
Então, a gente tem esse estado, que as nossas estradas são estradas essencialmente fluviais. Nós temos apenas 4 municípios que têm pouso noturno. A maior parte dos nossos municípios tem a necessidade de pouso diurno, né? Então, socorro médico até às 17 horas, depois só no dia seguinte. E isso foi muito importante em algumas discussões, por exemplo, da necessidade das salas de estabilização. Nesse mesmo aspecto, por essa diversidade geográfica, a própria o socorro, o aeromédico, ele depende de vários modais, né? Não, só helicóptero não serve, porque o helicóptero não tem autonomia suficiente para um pouco mais do que a região metropolitana, e aí você precisa, em algumas situações, jatos, outras hidroavião, outras situações turbohélice. Então, a gente tem que trabalhar com isso tudo e, essencialmente, com os barcos. Então, tudo na gente é pensado em barco. Nós temos também, para 180 mil indígenas, aproximadamente, existe discurso que talvez 20 ou 30 etnias não têm nem contato com o homem branco, então é difícil a gente precisar isso. Não vou entrar nesse capítulo, mas eu acho que vale a observação. Tem no YouTube, esse filme chama Parente, ele é de um cineasta lá de Manaus, vários prêmios internacionais, que ele foi financiado por uma fundação ligada à Secretaria de Saúde, e ele descreve toda uma ação de saúde junto aos Yanomamis. E é bastante interessante, principalmente a questão da educação em saúde para esse grupo. E, como disse o Aldemar numa conversa, um dia desse, dava outro filme, como foi fazer o filme. É muito interessante e bem pitoresco. Então, o que a gente tem aqui, né? Temos umas dificuldades regionais, um fator que a gente chama de fator amazônico, e que, normalmente, isso não entra dentro das contas do financiamento de saúde, né? Quer dizer, realizar as ações de saúde nessa questão é muito complicado, porque, essencialmente, o financiamento da saúde, né, o grosso, né, 80% paga por produção, né, e, quando não paga por produção, paga per capita. Então, 2 fatores que a gente apanha feio. Produção e per capita, não tem jeito. Então, não existe nenhuma diferença se a vacina é feita numa região metropolitana ou em Atalaia do Norte, que ela leva que a operação de um dia de vacinação leva 22 dias. Nós temos aqui uma outra característica, que os nossos rios enchem muito e depois, como chamam na sazonalidade, tem a vazante do rio, onde o rio seca muito. Então, ali você vê que a pessoa, até por causa da cultura, né, ela continua morando nessa casa, mesmo quando alaga. Alguns têm palafitas, né, são as casas sobre as madeiras, e depois, se subir mais um pouquinho, eles começam a construir o que a gente chama de marombas. Então, são madeiras, eles vão subindo o assoalho e continuam morando. E a criança se equilibra ali. É um cenário bastante interessante, bem característico. E eles se sentem totalmente adequados. E eles acham, inclusive, que quem mora longe do rio é que é maluco. Não é quem mora perto do rio, que o rio é toda a razão de viver deles. Então, ali tem um município, né, que eu creio que a foto ali é de Anamã, um município que fica ocasionalmente 90% debaixo d'água. O que a gente faz é migrar a estrutura hospitalar para uma balsa. E tem que continuar lá, porque as escolas continuam funcionando, os hospitais funcionando, as pessoas continuam morando lá. E no vazante, o rio fica muito seco, então mostra aquele outro lado ali da dificuldade de acesso, porque, dependendo da situação, nós estamos falando que aquela comunidade vai ficar mais isolada do que ela já normalmente é. Só que ali tem 2.000, 3.000 habitantes e que talvez o acesso seja exclusivamente por helicóptero. E isso, todo ano, é assim. Que nós temos, né, como eu falei, 9 regiões de saúde, sendo que só temos uma macro-região. 100% da alta complexidade do Amazonas está em Manaus. Então, os pacientes, normalmente, para ter acesso à alta complexidade, são obrigados a migrar para Manaus. E isso será a nossa realidade por muitos anos, porque nós temos uma dificuldade bastante significativa de recursos humanos especializados e toda a área de serviço é muito difícil de ser levada para o interior, né? Então, nós temos essa realidade, e essa realidade é com que a gente tem que trabalhar. É a semelhança, né, das políticas do Nordeste. Enquanto queriam acabar com a seca, nada caminhava. O dia que fala, a seca é a nossa realidade. Agora, o que a gente vai fazer? Aí se caminhou.
a nossa realidade é essa e a gente tem que trabalhar com essa condição. Para isso, nós fomos atrás, então, de adaptações para enfrentar a nossa dificuldade. Aqui à extrema esquerda, uma UBS fluvial, né? Essa é a do município de Borba, nós já temos outros municípios também com UBS fluviais, e, com isso, nós conseguimos dar acesso à política de atenção básica para essas comunidades ribeirinhas. Nós temos várias atividades com UBS fluviais e outros tipos de barcos para dar acesso a exames e atendimentos básicos. Um segundo movimento, que aqui está no meio, né, são os nossos mamógrafos, né? Nós interiorizamos mamógrafos. Só para vocês terem ideia, por exemplo, para implantar um mamógrafo pela política nacional, você teria que ter 240 mil habitantes numa regional. Eu só tenho duas regionais que têm... Não, uma regional que tem 240 mil habitantes. Todas as demais têm para menos de 240 mil habitantes. Eu tenho regional com menos da metade de 240 mil habitantes. Então, a gente teve que fazer um investimento bastante significativo da Secretaria de Saúde, mas, mais importante do que isso, qual era a perspectiva de ter radiologista na cidade? Nenhuma. Então, nós criamos, né, importamos uma tecnologia até lá do Rio de Janeiro, pessoal lá de Niterói, e nós implantamos um serviço de teleconsulta, né, de telemedicina, onde a gente faz o diagnóstico na Fundação Francisca Mendes, em Manaus, e, com isso, nós atrelamos todos os mamógrafos que estão no interior. Por essa dificuldade de acesso nosso, a gente não pode usar a lógica, vamos dizer assim, da escala, né? A gente tem que usar a lógica do acesso. Então, para isso, a gente acabou tendo que comprar muito mais mamógrafos do que seria uma escala normal em qualquer outro lugar. Vou dar um exemplo, né? A política de atenção às urgências diz que um hospital de urgência tem que ter 100 leitos. Se eu colocar 100 leitos no município do Amazonas, eu vou ter grande parte deles vazio. É mais lógico para a gente ter 3 hospitais de 30 leitos. Perde-se na escala e ganha-se um pouco mais no acesso. Ali, mostrando, né, o helicóptero, né, que é uma atividade comum para a gente, helicóptero, avião. Nossa unidade de suporte avançado ela é 100% aérea. Não existe suporte avançado terrestre fora de Manaus. E ali embaixo uma imagem, né, da nossa policlínica virtual, né? Nós temos uma unidade também lá na Fundação Francisca Mendes, aonde nós fazemos a transmissão, né? Temos lá 300 mil laudos de eletro já realizados, fazemos diagnóstico, fazemos mamografia, raio-x, mapa, Holter, eletrocefalograma, uma série de exames são transmitidos para lá. E, dentro do possível, a gente consegue abreviar. Eu sou anestesista, eu já tive a oportunidade de anestesiar um paciente que fez, por exemplo, um exame, né, transmitido eletro, demonstrou um Wolff-Parkinson-White, e a gente conseguiu fazer a ablação dele 15 dias depois no Hospital Francisca Mendes. Temos as nossas carretas, que muitas vezes elas são obrigadas a subir em balsa, né, para a gente poder atender os ribeirinhos. Então, são tecnologias que nós fomos associando para que pudéssemos dar resposta. E aí, desse capítulo, acho que a gente ficaria aqui 2 horas falando de coisas que a gente teve que procurar lá para o Amazonas. Durante o nosso trabalho, nós fizemos, né, um diagnóstico situacional, né, da rede de atenção à saúde. Então, pesquisamos nas UBS da capital e do interior. O pessoal da Fundação do Câncer fez algumas viagens lá para alguns polos nossos, alguns municípios da região metropolitana, para ter uma ideia do que a gente estava conversando, né, o nosso laboratório de citopatologia, as nossas policlínicas, a nossa alta complexidade, que é na Fundação de Hematologia, o Hospital Universitário Getúlio Vargas e a clínica particular Senso Médio, o Santa Júlia. E disso a gente saiu para uma outra questão, que é o nosso único UNACOM no Amazonas, né, pelo menos habilitado pelo SUS, que é na Fundação SECOM, né, e aí foi todo um trabalho de discussão sobre a estrutura organizacional, governança, sistema de formação, anatomia patológica, radioterapia, a organização geral da unidade, e foi desenhado um plano que está em andamento para que a gente consiga fazer
a melhora da eficiência dessa unidade e ela consiga atender o mais adequado possível às nossas necessidades. Mas a gente tem, né, também resultado disso, uma série de ações que estão procurando a habilitação no Ministério da Saúde, né, a nossa estrutura para que ela tenha mais possibilidades. Aqui algumas fotografias dessas oficinas, né, algumas feitas em Manaus. Eu participei de algumas, não tantas quanto eu gostaria, mas participei de algumas, presenciei. Participação bastante significativa de vários atores. Então, vieram, né, secretários municipais, coordenadores de atenção básica do interior, e foi bastante interessante o nosso processo, e muitas dessas ações já estão em andamento e causando um resultado bastante positivo. Surgiram alguns resultados, que o próprio plano, né, de atenção oncológica, essa foi a primeira versão, né, que nós fizemos para poder viabilizar as habilitações dos serviços, depois a gente fez uma segunda versão. Nota técnica sobre o rastreio organizado, a habilitação dos nossos laboratórios no Qualicito. Né? Quando a gente estava quase terminando o plano, saiu a 2014, aí corre, ajeita para ficar tudo direitinho e conseguimos caminhar. Outras parcerias interessantes, essa aqui, a implantação do Centro Qualificador. Nós mandamos uma equipe, né, para fazer o treinamento no INCA, no Rio de Janeiro, e depois essa equipe ela foi instalada dentro do Hospital Universitário. O Centro Qualificador está em operação, está capacitando os nossos profissionais que trabalham nos centros de diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, e isso é muito importante para a gente. Nós temos índices muito significativos, principalmente em Manaus. Por isso, inclusive, nós, antes mesmo do Ministério da Saúde, um ano antes do Ministério da Saúde, implantamos a vacina do HPV, porque a gente realmente precisava de medidas bastante audaciosas para atingir o resultado que nós gostaríamos. Aqui mostrando nossos mamógrafos, né, os que estão em funcionamento, são esses verdes, os amarelos estão instalados, mas eles ainda estão com produção pequena. Nós temos um complicador muito grande para o Amazonas, que se chama internet. Todo ano se promete uma internet melhor, a Copa vai trazer uma internet melhor, não sei o que vai trazer uma internet melhor, mas a internet melhor nunca chega. Então, a gente, como eu falei, fomos atrás desse pessoal lá de Niterói, que ajudou a gente a compactar as imagens, e, com isso, a gente está conseguindo trabalhar e produzir esses exames, e agora a gente já está ali em torno de 6.000, já tem alguns pacientes fazendo tratamento em Manaus, resultado dessas mamografias. Então, aqui, tentando habilitar, né, junto ao Ministério da Saúde, mais um serviço privado, que muito bem instalado, o Ministério já até teve lá, avaliou, considerou que está tudo direitinho, e estamos aí aguardando naquela lista lá gigantesca de serviços Unacom que estão aguardando para serem habilitados. Nós estamos também habilitando um complexo hospitalar. Ele já está em funcionamento alguns aspectos. Com o Tesouro Estadual, nós contratamos a clínica privada, né, para que ela fosse complementar o serviço de radioterapia da Fundação SECOM, e o Hospital Universitário Getúlio Vargas está aguardando a habilitação, mas ele está também ele funciona no hospital antigo e agora está terminando a obra, 90% pronta, desse prédio novo, maravilhoso, que vai conseguir contribuir muito também com a gente. Aqui, né, os centros de diagnóstico, onde os profissionais que estão sendo capacitados no do Centro Qualificador vão trabalhar. Alguns já estão em funcionamento. Quer dizer, na verdade, todos já estão em funcionamento, a gente está tentando ampliar, né? Se alguns funcionam um turno, a gente está tentando trabalhar o contraturno também, para ampliar o acesso. Esses aqui são em Manaus, né? E nós temos essa fotografia dos municípios que nós vamos implantar no interior. Por que a gente só está implantando nesses municípios? Aí só falta a fotografia de Humaitá. Porque são os nossos municípios que têm ginecologista. Os demais municípios não têm ginecologia, e a política do Ministério da Saúde coloca o ginecologista como pré-requisito. E isso aí vale uma discussão. Eu costumo brincar que o Amazonas não é um Minas Gerais que cresceu demais, é o Amazonas, né? E aí, assim, nem sempre a política é pensada, né, para as diferenças. E aí criam-se amarras que depois dificultam a vida da gente, né, da gente tentar dar uma solução
para as questões. Por mais que a gente discuta isso em Brasília, às vezes a gente consegue alguns freios, alguns raciocínios assim da nossa realidade. Então, esses são os únicos municípios que têm ginecologista, e isso é um pré-requisito que está imposto por essa política. Aqui a situação dos SDMs, né, que também estão inseridos, né, e aí no interior estamos instalando Parintins, Itacoatiara e Borba, né. E aí só um comentário que, assim, apesar de tudo isso que a gente está trabalhando aqui, nada disso vai causar impacto se a rede não tiver trabalhada na sua base. A Organização Mundial de Saúde, né, colocou já em 2008 esse documento, né, agora a atenção primária é pensada como ordenadora e coordenadora do cuidado de saúde. E a partir, não mais da diretriz de hierarquização de serviços, mas pela posição de centralidade. Então, se eu não tiver lá aquela unidade básica de saúde, não estiver pensando que ela é uma unidade básica de saúde que está envolvida na linha de cuidado do câncer, nada vai acontecer. Quer dizer, vai continuar, olha, essa constipação, será que isso é câncer? Essa anemia, será que isso é câncer? Quer dizer, se não houver esse pensamento, eu me lembro uma vez uma discussão que um grupo colocou, mas, Wagner, lá não tem saúde mental, não tem CAPS. Eu falei, saúde mental não começa no CAPS, começa na unidade básica de saúde. Então, tem algo errado nessa leitura. Então, é fundamental que isso ocorra, porque todo o resto vai ser afundado. Nós já temos um problema, está descrito, tanto o SCAF mostrou aqui, né? Nós temos uma oferta de saúde focada essencialmente no paciente agudo. E nós temos que fazer em 30 anos o que a Europa fez em 100. Quer dizer, nós temos que adaptar a nossa realidade estrutural de uma rede voltada para agudos para uma rede voltada para crônicos. E isso é uma manobra bastante difícil, né? Tem um iceberg ali na frente, o Titanic está aqui, mas não é fácil a gente mudar essa lógica. E aí, para isso, a gente precisa, então, fortalecer esse processo. Isso tudo aqui foi de forma muito resumida, né, para respeitar o prazo, que os contatos e a disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Agradeço a fala do senhor. A gente vai abrir para as perguntas agora. Enquanto o microfone vai chegando aí no pessoal que tiver dúvidas, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Scaff. Doutor Scaff, a gente viu duas realidades muito diferentes, de estados muito diferentes. Como adaptar essas metas e diretrizes à realidade de cada estado? Quais são os desafios aí? Então, Gabriela, o primeiro recado que a gente tem discutido é da necessidade do planejamento e pensar um planejamento de longo prazo, né? Uma segunda questão que a gente colocou, e aí eu acho que a Mônica apresentou de uma forma, no segundo ou terceiro slide, que uma primeira fase dessa discussão com a Secretaria de Estado ou com a região que vai fazer o planejamento da área do câncer é exatamente ver qual é a referência, como se faz a interação dos atores da Secretaria de Saúde, e aí entra gente de hospital privado também participando, que são os UNACONs privados contratados, etc., para exatamente definir o que vai ser feito, quais são as metas, como que vai se alcançar isso, né? Até para a gente não criar uma expectativa que vai resolver tudo em 6 meses, em 1 ano, e que não vai, né? E por isso que tem a necessidade de se pensar em médio e longo prazo com metas atingíveis, alcançáveis, né? Lá no Rio de Janeiro, quando a gente colocou no plano de atenção oncológica, né, e a gente discutiu muito isso com a Secretaria de Estado da Saúde, que a regulação deveria ser unificada, né? Os técnicos da Secretaria Estadual e dos municípios, foi uma grita enorme. Nós fizemos vários seminários para conseguir convencer que isso era importante, porque do jeito que estava dissociado cada região, cada município, e o município do Rio de Janeiro, que era onde concentrava a maioria dos prestadores, fazendo a sua regulação própria, os pacientes não andavam, eles ficavam meses nas filas, ou tentando entrar nas filas, né? E com a regulação centralizada, pelo menos a gente sabe qual é a necessidade, onde está a fila, até para poder contratar, até para poder fazer as ações corretivas necessárias, conhecendo o que está acontecendo. Hoje isso é uma realidade, em menos de 1 ano, conseguiu-se montar uma regulação centralizada de uma coisa que não se acreditava que ia se fazer e fez, né? Então, e aí eu acho que e você ter um instrumento na mão, até de cobrança, né? Falar, ó, não fez porque não fez, né? Dá para replanejar isso mais para frente? Como que a gente constrói isso, né? Então, acho que isso é
é fundamental que a gente tenha isso em mente, né? Tenha em mão, né? Por favor. Meu nome é Márcia, eu sou coordenadora do Plano de Atenção do Estado de Minas Gerais, né? Trabalho com doenças crônicas. E, elaborando o plano, né, do Estado de Minas Gerais, o principal problema do Estado é em relação à SADT hospitalar, né? E eu queria um pouco saber o comentário de vocês, porque, né, do ponto de vista do financiamento e como é que o Estado, né, do Rio de Janeiro, Amazonas, estão pensando em relação a essa questão, porque, para nós, a partir de um diagnóstico, inclusive situacional, né, da avaliação de desempenho dos nossos serviços, nós temos 31 serviços, essa questão ela está sendo apontada como prioridade. Uma outra questão que eu vi na sua apresentação, Mônica, é a questão dos parâmetros, né, da 140, onde tem as cirurgias oncológicas, radioterapia e quimioterapia. Nossa situação, a gente avalia que, do ponto de vista dos parâmetros da quimio e rádio, você vê que os nossos prestadores eles têm um bom desempenho, né? Pelo menos no estado, em Minas, esse desempenho foi caótico do ponto de vista de cirurgia oncológica. Eu queria conhecer como é que vocês estão vendo isso, tá? Bom, com relação à SADT, e aí ficou evidente nessa discussão, acho que interessante do plano é que ele intensifica a discussão, né? Ele catalisa e a gente traz de vários pontos dispersos do sistema a possibilidade de olhá-la de uma maneira mais integral. Então, uma conclusão evidente é que, de fato, os pacientes ficam, muitas vezes, retarda-se a sua chegada ao sistema e ao tratamento em função da dificuldade do diagnóstico, né? As dificuldades hoje estão colocadas para todos os municípios do Estado do Rio, né? Então, se fazer uma colonoscopia, um diagnóstico hoje de imagem com os valores que a gente pratica são bastante complicados. Acho que é disso que você está falando, né? Então, o Estado propôs e pactuou isso em si, a perspectiva de montar polos de diagnóstico oncológico, com cofinanciamento do Estado, né? Então, se montou o que seria um conjunto de diagnoses e de exames necessários para o diagnóstico, as broncoscopias, as colonos, as biópsias de próstata, né? E buscou-se na região, a gente tem feito isso de uma maneira sistemática, buscando na região municípios que pudessem ter esses equipamentos, esses serviços para disponibilizar, pactuando-se em si suas referências para a região e o Estado aportaria, então, um valor financeiro de modo a cobrir aquele conjunto de exames ali. Dessa forma, se pretende agilizar e, vamos dizer, conseguir fazer essa proposta do paciente ser diagnosticado a tempo e agilizar o seu tratamento, né? Com relação aos parâmetros, eu não sei se eu entendi exatamente o que você disse, mas o enfrentamento hoje é na medida em que estamos unificando a regulação, o desempenho ele tem que ser solicitado, né? Porque as filas começam a se configurar, a gente começa a enxergar os gargalos e aonde estão as pessoas e o tempo que elas levam para conseguir proceder, e a cirurgia normalmente é o primeiro passo, é o primeiro procedimento. Quando você não consegue nem fazer isso, os demais procedimentos ficam bastante comprometidos, né? Nós tivemos, uns 2 anos atrás, uma evidência bastante difícil de pacientes de câncer de próstata sendo encaminhados para a radioterapia por falta de oportunidade cirúrgica, né? Então, na medida em que se organiza a fila e a regulação, trazendo classificação de risco para aqueles pacientes mais graves, temos chamado os serviços, inclusive os universitários, né, os que estão hoje, os federais, que no Rio têm um papel bastante importante, né, como possibilidade de expansão da oferta. Um pouco assim. Márcia, né? Márcia. A nossa situação lá, assim, Manaus é uma metrópole como qualquer outra e aí funciona na mesma lógica, né? Só que nós temos algumas características assim bem interessantes. Primeiro, 95% dos leitos do Amazonas são públicos de fato. A gente tem pouca participação do sistema privado. Não que a gente não quisesse, a gente quer,
mas não consegue. Há um desinteresse que mudou um pouquinho recentemente com a crise da saúde suplementar. A principal operadora de saúde suplementar do Amazonas está com dificuldades, e aí houve um maior interesse dos prestadores privados em realizar parcerias com a gente. A gente não tem assim filas importantes de SADT, tem algumas filas importantes em algumas cirurgias. Isso, o Amazonas, há quase 10 anos, ele vem sendo o estado que mais investe em saúde, percentualmente. Nós gastamos entre 22% e 23%. O problema nosso agora é como manter isso. Porque a gente fez isso até para vencer um pouco aquela lógica do financiamento que eu acabei de descrever, que é uma lógica um pouco perversa do SUS, que paga preferencialmente por produção. Então, nós somos o antepenúltimo estado em repasse de média e alta complexidade. Só estamos na frente do Pará e do Maranhão. Então, a gente foi gradativamente compensando isso com os nossos recursos. Nossa economia e a preservação da própria floresta lá depende exclusivamente da saúde financeira do polo industrial de Manaus, a famosa Zona Franca. Ela mantém um poder econômico que permite a gente fazer esse movimento. Só que, essencialmente, nós fazemos supérfluos, né? Nós não produzimos nada lá que seja essencial. Então, assim, motocicleta, tablet, televisão, essas coisas. Tudo coisa que pode adiar. Então, a queda da arrecadação do polo industrial é gigantesca. Isso abalou profundamente a nossa economia. E aí a gente vai está tentando fazer racionalizações para preservar a prioridade. Então, entre uma cirurgia eletiva de média complexidade, o câncer, priorizar o câncer. Entre um adulto e uma criança, priorizar mais os programas que envolvem criança. Não dá para a gente manter o que a gente mantinha. Isso é inquestionável. Por outro lado, mais um motivo para o planejamento, porque nas situações difíceis tem que se errar menos ainda, né? Então, é um pouco o que a gente realiza. E, saindo de Manaus, agora falando do interior, telesaúde é a nossa grande resposta. Nosso secretário de saúde, o doutor Pedro Elias, ele, inclusive, é um amante disso, né? Ele era diretor do Francisca Mendes, né? E agora, recentemente, assumiu a secretaria, é da Câmara Técnica de Telesaúde do CFM, e é a nossa resposta para muitas coisas, porque nós não vamos interiorizar especialistas. Nós não temos especialistas. Quer dizer, eu tenho problema de urologista em Manaus, tenho problema, né, de oncologista. Agora, há pouco mesmo, a gente ia habilitar esse UNACOM em oncologia adulta e pediátrica. Aí a normativa pediu 2 oncologistas pediátricos. Eu não tenho, só tenho 1. Aí, paciência, então não vou habilitar, não tem jeito. Então, a gente lida com essa realidade e a gente faz essas adaptações. Talvez a nossa semelhança lá com o norte de Minas, né, nesse aspecto, mas no restante, esse é o nosso movimento. Oi, uma pergunta aqui. Tenho 2, na verdade. Primeiro é sobre o plano oncológico por estado. Quando é que a gente vai ter, para os 27 estados, um plano oncológico robusto, disponível para o público e que tenha metas claras e sérias, né? Essa é a primeira pergunta, talvez para o SCAF. E a segunda, talvez para os 2 estados, Rio e Amazonas, é sobre regulação. Quando é que a regulação, uma provocação minha, na verdade, quando é que a regulação vai ser menos voltada para o procedimento e mais para o paciente? Ou seja, por exemplo, como do CISREG ou até, enfim, o CROSS também. Então, quando é que a gente vai ter uma regulação que seja mais pensando no fluxo do paciente e menos no procedimento ou no processo que é normalmente feito? Desculpa, como que é teu nome? Alberto. Alberto. Eu acho que essa tua segunda pergunta, acho que ela é super legal. Acho que na discussão, eu vou responder um pouquinho da questão da regulação. A gente discutiu muito em 2012, 2013, na discussão do Rio de Janeiro, a regulação, porque ela é chave desse processo. E a primeira coisa que a gente falou e que a gente tirou da conversa foi regulação por paciente, né? Por procedimento. Ou você regula o paciente, e aí você tem que saber quem é o paciente, conhecer o nome do cara, ligar para o cara, tem que ter uma relação
A área da regulação tem que conhecer isso. Porque se você regular simplesmente... Aí eu não estou falando das médias complexidades. É óbvio que se for fazer screening de mamografia, aí é o procedimento mesmo, e aí é outra conversa. Mas o paciente que está encaminhando para o UNACOM, ou ele é o paciente, ou não vai funcionar, né? E a gente criou uma máxima, que a Mônica falou aqui, que a gente repete meio que mantra, que é o seguinte: a regulação ela tem que ser positiva e ascendente, né? E aí a gente compra a briga com a unidade básica, com a atenção básica, etc. Mas o paciente, uma vez que tem um diagnóstico, ele não pode retroceder no sistema, né? Tudo bem, a informação dele volta, mas esse paciente, se fez uma mamografia, a mamografia está com BIRADS 4, esse BIRADS 4 não pode voltar para a atenção básica dele. Se for voltar na Amazônia para fazer isso, é uma catástrofe. Vai ser 20 dias de barco para um lado, 20 dias de barco para o outro, só para andar alguma coisa, entendeu? Esse laudo daí tem que subir para o nível superior imediatamente, né? E o sistema tem que ser organizado dessa forma. Deu positivo, o próximo passo o sistema tem que conseguir fazer automaticamente. No caso de uma paciente com uma suspeita de câncer de mama, entre a atenção básica e o UNACOM são 9 idas e vindas. Se ela for ascendente, são 3. Então, não pode ir e voltar 9 vezes para chegar lá. Ela tem que ser está lá, né? E a perspectiva da gente fazer esse processo ascendente em todos os estados? Então, e a questão de todos os estados, que você perguntou, é o seguinte: a portaria 140, ela colocou um prazo para que os estados tenham planos de atenção oncológica. Essa portaria ela é de 2014. Isso venceu em março de 2015 e foi prorrogada até, se não me engano, janeiro de 2016. O que ela define como plano de atenção oncológica, né, e aí o que o Ministério da Saúde pede para ser um plano de atenção oncológica, é bem diferente disso que nós estamos conversando aqui, tá? É uma coisa muito mais de organização da assistência de média e alta complexidade, do que esta discussão maior que pega parte de educação, etc., indo até os sistemas de informação. Aqui ele está tentando trabalhar com uma outra compreensão deste processo como um todo. Isso que está exigido na 140 é um pedacinho de como que você organiza a alta complexidade em relação à sua base geográfica, à sua referência, e a média complexidade em relação a quem está se referenciando para ela. É praticamente uma PPI do câncer, para quem é do jargão da saúde pública, né? Que é isso que está sendo exigido neste momento de uma forma positiva. E eu acho que é bom que exija, porque tem que ter isso, né? Porque o município precisa saber para onde ele manda o paciente que deu uma mamografia positiva, né? Então, esse sentido, Gabriela, até janeiro teria que estar com tudo organizado. Agora, isso daqui que a gente está trazendo é uma forma diferente de pensar isso, de priorizar o câncer, né? E pensar a longo prazo, né? De novo, a ideia de pensar a longo prazo é fundamental no câncer, né? Queria fazer um comentário sobre essa sua pergunta da regulação, porque eu sou uma apaixonada por esse tema e tenho trabalhado nisso diuturnamente, né? E o que a gente percebe é que a ferramenta, sistema, nesse momento, ela acaba sendo bastante estratégica, né? O Estado ele vem investindo no desenvolvimento de um sistema estadual de regulação, né, para que possa se ter um sistema mais amigável, que consiga evoluir os pacientes, transbordá-los de região para região, se assim for necessário. A nossa prática do sistema ela é muito positiva. Ela tem encontrado adversidades, mas num sentido positivo da palavra, de que muitas cabeças, muitas sentenças, né? Então, trabalhar a unificação do processo de regulação pressupõe uma capacidade de pactuação muito grande. E esse é um exercício cotidiano, né? Então, não avança, você volta atrás, você senta de novo, né? E no Estado do Rio, especificamente, quando a gente fala de capital e do entorno, eu achava que isso era um problema só do Rio de Janeiro. Depois eu conversei com os amigos de Brasília que disseram que não. No país inteiro, capital e o interior é sempre uma questão e uma polêmica, né? Então, a gente está trabalhando
a perspectiva de unificação de oferta, mas também de singularização do paciente. A experiência da radioterapia, que é hoje um modelo que a gente tem mais redondo e mais bem desenvolvido nesse sentido, tem nos demonstrado isso, a capacidade de organizar uma fila única, mas uma fila que possa ter a capacidade dinâmica de movimentar esse paciente segundo a sua singularidade, o seu caso, né? Então, os pacientes de câncer de mama vão na frente, né? Se prioriza os doentes mais graves, se dialoga com os serviços, e o sistema ele tem algumas qualidades nesse sentido, né? A perspectiva desta proposta que a gente faz, uma paciente diagnosticada com câncer de mama não ter que voltar 5 casinhas atrás para que a atenção básica a encaminhe novamente para um serviço especializado, esse é um desafio da pactuação, e aí a gente tem que estar sentado na mesa o tempo inteiro para discutir isso, né? O que a gente está vivendo nesse momento é um momento para nós, no Estado do Rio, muito importante, assim, histórico, eu diria mesmo, né? De ter todos os serviços, principais serviços nesse momento nas metropolitanas, sob um só comando, um comando de cogestão, porque estamos entendendo aí que, pela complexidade do cenário, não dá para ter um comando único de um só ente. É necessário que os entes sentem ali e façam uma proposta de cogestão na regulação, né? Eu tenho uma impressão de que São Paulo, e aí vocês podem falar muito melhor do que isso, do que eu disso, eles têm trabalhado também na perspectiva do ordenamento de uma regulação oncológica, não é isso? Nesse sentido aí, nessa direção. Então, a gente tem, só para complementar, para terminar, um sistema com essa especificidade, que busca o dialogar e transbordar para outras regiões, e uma negociação permanente para se conseguir trabalhar aí o consenso, e trabalhar em cogestão não é uma tarefa simples, né? Tem sido bem desafiador e bem interessante. Você ia fazer um comentário? Não, eu só ia dizer que o sistema de regulação, ele no Brasil temos o CISEG como único, né? Mas eu não sinto que exista a vontade política de que isso funcione de maneira efetiva e pragmática, com metas, né, de tempo de fila, tempo de procedimento para todos os estados. Daí minha pergunta da regulação também. Então, do Rio de Janeiro, sim, uma evolução imensa, fantástica, mas, por outro lado, tem uma complexidade de capital, estado, em nível federal no Rio, que é complicado, mas, em nível federal, um sistema único, realmente, de regulação para metas de filas de pacientes, eu acho que a gente ainda está bem atrasado. Alberto, assim, nós usamos o CISREG lá no Amazonas, né? Também nós temos a nossa regulação, ela é conjunta, município e estado. Agora, o CISREG tem limitações graves, né? Quer dizer, principalmente nesse modelo de atenção que a gente está falando aqui. Primeiro, porque não é possível estratificar a fila dentro do CISREG. A fila é uma só. Então, por exemplo, eu tenho, né, guardadas as proporções, às vezes aguardando o mesmo exame, um paciente, vamos dizer assim, que está fazendo check-up, e um paciente que tem um câncer avançado. Isso é uma limitação grave e precisa evoluir essa questão. O que a gente fez foi criar algumas regulações paralelas. Então, por exemplo, esse programa que a gente tem do interior, nós fizemos um desafio muito grande de aumentar o acesso ao diagnóstico, né? Quer dizer, agora, só que vem a onda, né? Quer dizer, você fez diagnóstico, agora vai vir a onda, ó. Senão você vai ser assim, parabéns, você tem câncer. Né? Seria irresponsável. A gente, então, foi atrás de mecanismos. Mas é muito difícil. Por exemplo, esse processo do hospital privado, que seria o nosso segundo NACOM, está um tempão cozinhando. E sem dinheiro novo, a gente não tem como fazer. Quer dizer, o complexo hospitalar, a gente está bancando. Né? Quer dizer, e como toda a crise que está aí, é muito complicado você migrar esse paciente no tempo oportuno, com restrição de acesso ao tratamento. Nós temos, dentro da Secretaria de Atenção à Saúde, lá, né, da subsecretaria, a gente tem, né, uma gestão de casos para esses casos que a gente está identificando no interior. Porque, vamos dizer assim, a gente não tinha pernas para fazer tudo, então existe. Então, a gente sabe exatamente cada BIRAD de cada paciente, e aí para onde é que ela está indo e tal, e tentando abreviar o máximo possível esse processo.
mas nós temos pouca gente, né? Nós somos um município... Nosso principal problema é a quantidade de pessoas que não têm acesso à saúde, porque não têm, elas estão muito distantes. Isso falando do interior, né? Quer dizer, então, dá para a gente fazer essa gestão muito particular para a nossa realidade. Agora, dinheiro, meu amigo. Isso aí, por mais vontade que a gente queira, e não é pouca, é muita, mas a gente precisa de mais dinheiro, muito mais dinheiro para fazer saúde. Eu acabei de citar aqui, nós somos o antepenúltimo em financiamento, nosso média e alta complexidade está lá para trás. Quer dizer, e aí como é que eu vou fazer para contratar, para pagar? E olha, uma coisa que faz, a gente tem alguns problemas que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Toda a rede é nossa, toda a rede é estadual, né? Então, assim, cada hospital desse do interior, ou ele é nosso, ou ele é cofinanciado pela gente. Então, e cada mamógrafo está dentro de um hospital nosso. Então, toda a digitalização, transmissão à internet é estadual. Então, quer dizer, a gente está gerenciando todas essas pontas, né? Depois que ele sai lá da unidade básica de saúde. Mas, mesmo assim, imagina, vou dar um exemplo, uma reunião que nós tivemos há um tempo atrás para discutir transporte sanitário, que é fundamental nessa conversa aqui, né? Uma vez eu peguei um avião em Tabatinga para Manaus, e, quando eu entrei no avião, eu vi que tinham 3 pacientes para confusão, de pegar autorização para o avião decolar e tal, e eu me ofereci, deixa que eu assino esse documento, deixa eu ver aí como é que é. Então, eram 3 pacientes que estavam vindo para Manaus tratar. 2 eram ortopédicos, vão fazer cirurgia ortopédica em Manaus, e 1 era um paciente com uma lesão prostática, que eu não sei o que é, mas ele estava estável, eu dei a autorização como médico. A passagem aérea de Tabatinga para Manaus é R$ 1.500. Então, assim, isso é transporte sanitário na Amazônia. Não é vale transporte, não é vale táxi, entendeu? O negócio é muito mais